que é o feminino para você, Ana? Ai, feminino. Olha, eu costumo dizer que o feminino é muito de mim. É muito? De mim. Muito de você? Que Uhum. linda, amiga. Eu Verdade. me reconheço Hum. bastante, assim, no feminino, porque, embora eu tenha muito da polaridade masculina evidente, né? Eu acho que todos nós temos, né? Tanto masculino quanto feminino. Mas o feminino, ele é a intuição. Os homens também têm intuição, mas eles são mais racionais. Então a gente deixa, quando a gente permite que essa intuição ela fale, a gente está atuando mais no feminino. Quando a gente permite se ouvir essa intuição, ouvir mais o coração, a gente está mais no feminino. O feminino é essa maternidade que todas as mulheres têm, né? Essa coisa de cuidar. Não é só de uma criança, de um Não é só, filho, não é é só a um cuidar. maternidade, é o maternar, né? Isso, é o maternar. Então, toda mulher tem isso. Você vê que a mulher ela tem a sensibilidade para perceber que algo vai acontecer, que aquela criança, que aquela pessoa precisa de algo. Então, assim, é sensibilidade, é cuidado, é silêncio, é sentir, se permitir sentir. Engraçado que eu tô lendo um livro aqui que se chama Nascidas para o Prazer. Nascidas para o prazer. Ai, que lindo. Ela é uma escritora, ela é uma consteladora, ela é espanhola, ela é psicóloga e ela trabalha com terapia Gestalt, enfim. Ela tem uma passagem aí bem interessante. E eu estava lendo uma parte aqui do livro que dizia, que fala que as mulheres, elas não se permitem sentir. Inclusive, dentro de um ato sexual, ela não se permite sentir. Porque existem muitos tabus que faz com que a mulher saia dessa conexão com esse feminino, que é o sentir, que é o se entregar para o prazer, que é o se entregar para o que eu estou sentindo agora. Pode ser aquela coisa maravilhosa, o prazer muito bom, mas pode ser também aquelas sensações e sentimentos e emoções que são ruins. E que muitas pessoas também não, muitas mulheres não se permitem sentir, inclusive o que não é tão bom. Que tudo isso faz parte do nosso crescimento. Então, o sentir, ele é muito da base da mulher, do feminino, né? Fala, Uhum. Dá. Então, para mim, o feminino compõe tanta coisa, né? Mas acho que para a gente falar do feminino, a gente tem que falar da mulher primeiro, né? Uhum. Acabei te perguntando o que você achava do feminino, o que era o feminino para você, e vou falar do que eu acho que é o feminino para mim. O feminino, a gente sente, mas não vive ele, né? Se a gente for pensar aí na nossa história, vai, do século passado, né? 100 anos atrás, a mulher, ela tinha dentro da condição dela, não, né? Não poder ser, não poder sentir. E a mulher, ela não tem o feminino despertado porque alguém disse para ela que isso era importante. Isso faz parte do que é natural, da essência dela. Sem que a gente perceba, o feminino, ele está acontecendo na gente, sem que a gente se dê conta. Só que, diante de todas desse movimento, né, patriarcal e de muita incisão, de a mulher ter que se comprometer com muitas coisas, a gente foi esquecendo, né? E tem uma galera aí de uns 30 anos para cá que está brigando lindamente para se colocar no seu feminino, e não no que é feminista, mas no seu feminino, né? Poder continuar sendo a sua essência. E aí, para mim, eu entendi, eu demorei muito tempo para entender o meu feminino, e eu descubro o meu feminino, olha que coisa interessante, eu reconheço ele, porque o meu feminino ele já existia em mim, mas eu não reconhecia. Eu reconheci o meu feminino em você, Ana. Quando a gente
o primeiro encontro da gente, lá no nosso trabalho, eu olhei e fiz assim, gente, o que é essa potência feminina que essa mulher traz? E aí eu fiz assim, nossa, tem tudo isso aqui dentro de mim. Aonde é que tá? O que eu tô fazendo com isso? Eu descobri tantas coisas sobre mim na minha vida e não deixei naturalmente o meu feminino sair, despertar, acontecer, vibrar, existir. Não tinha, não vinha. E aí, a partir daquele dia que a gente fez aquele nosso primeiro encontro, né, nosso primeiro trabalho, nossa primeira imersão, eu fiz assim, gente, o que eu estou fazendo com o meu feminino? O que eu fiz com o meu feminino até hoje? E de lá para cá, Ana, eu venho vivendo uma outra história, uma outra realidade. Foi olhando para você. E o que eu entendi? Que eu também tinha esse feminino, mas o meu feminino estava adoecido. O seu feminino era um feminino saudável. E o meu feminino era um feminino adoecido. E eu vou dizer para você que eu já estive diante de outras mulheres, assim, femininas como você, mas eu só pude enxergar isso naquele momento. Porque a mulher que existe em mim já existia, completa. Claro que a gente ainda acontece na vida de várias formas. Eu ainda estou dentro do meu processo, vivendo as minhas questões, mas a mulher já estava completa e faltava, era como se eu tivesse uma bengala, assim, sabe? Faltava alguma coisa. Era olhar para esse, né, para olhar para esse feminino. Tive outras oportunidades, mas no momento não eram aquelas oportunidades. No momento era o momento que eu te vi vivendo o que a gente viveu, construindo o que a gente construiu, eu fiz assim, gente, eu preciso curar o meu feminino. E aí, estou neste processo, e é um processo tão lindo, mas tão lindo, que eu entendi que todas nós mulheres, e todos os homens, porque os homens também têm esse feminino, a gente tem uma condição e uma necessidade de equilibrar isso. E eu não fazia ideia de como fazer isso, estou aprendendo. Está sendo mágico para mim. Está sendo. Eu pude colocar saúde no meu feminino em todos os lugares da minha vida, porque o meu feminino ele não acontece só em mim enquanto mulher. O meu feminino acontece em mim enquanto esposa, enquanto mãe, enquanto amiga, enquanto profissional. O meu feminino está em todos esses lugares. Claro que algumas vezes, em alguns movimentos, eu preciso colocar um pouquinho mais de força e usar o meu masculino. Mas meu feminino está aí. E aí eu estou entendendo, para mim está muito claro isso, que o feminino é o todo. É o que a gente é. A gente se compõe desse feminino, né? E quando ele não existe, para mim, pelo menos na minha experiência, quando eu não me respeito, quando eu excedo todos os limites humanos, não é? Humano, não é nem da mulher, humano. Quando eu não me respeito, quando eu não me coloco nos lugares onde eu preciso estar, quando eu não respeito meu corpo, meu desejo, minhas vontades, minha história, quando eu não respeito tudo isso, meu feminino adoece e ele morre. Então, o feminino, para mim, Ana, é a minha essência, o meu todo. Eu não consigo estar só na metade. E aí, só que para mim encontrar esse feminino, eu precisei chegar até aqui como mulher. E engraçado, aí... né? Você vê, você fala, eu não consigo, é meu todo, né? Mas você conseguiu durante muito tempo viver só nessa metade. Com uma metade sua completamente dormente, ali, escondidinha, guardada, né? Como se não Presa, pudesse. completamente presa a dores, a obrigações, a um padrão que a gente vai seguindo, o padrão das Olha, nossas mães, né? Das nossas exatamente. avós. Uhum. E Olha aí que a gente interessante. entende que a gente não pode sentir, que não pode ser leve, que a gente tem que servir, 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 servir o tempo inteiro. Exatamente isso, Ana. Eu lembro, Ana, que quando eu comecei com essa reconstrução do meu feminino, eu comecei a despertar. Não foi reconstruir, porque ele já existia em mim. Eu comecei a despertar para esse feminino. Começou a acontecer umas coisas muito engraçadas, que começou a vir umas memórias. E quais eram essas memórias? A minha mãe, né? A minha mãe, ela era uma mulher lindíssima. A minha mãe não era feminina. A minha mãe se separou do meu pai e não casou novamente. Ela nos permitiu amar de novo.
ela nos permitiu viver uma nova história. Eu lembro da minha mãe muito reprimida, porque no ano de 70 ela estava separada. E aquilo era um absurdo. As mulheres que se separavam naquela época eram mulheres que não tinham para a sociedade, não eram dignas de nada. Eram mulheres que eram derrotadas, frustradas, porque não podiam ter essa opinião de escolha. Né? Minha mãe que se separou do meu pai, não foi meu pai que foi embora, né? Então, assim, ela não devia ter feito isso. Então, todo o peso dessa separação, da necessidade dela de estar feliz, mesmo que sozinha, caiu sobre ela. E eu lembro que a minha mãe, ela não era contratada. Olha, tudo isso veio assim à tona nesse período, nesse um ano que eu estou nesse movimento de curar, né? De trazer à tona esse feminino. A minha mãe, ela não podia, Ana, estar nas casas com homens, por exemplo, vamos supor, uma faxineira hoje, minha mãe foi faxineira a vida toda. Minha mãe chegava na casa, ela não podia, se as mulheres não estivessem, ela não podia entrar. Né? Hoje é muito comum, você sai, deixa seu marido, seu filho, sua família com a pessoa que está ali te auxiliando na sua casa. Minha mãe não podia. Ela, às vezes, começava o trabalho fora do horário, muito tempo depois, porque não era permitido para ela entrar na casa, porque ela era uma mulher sozinha. Esse feminino era oprimido, ele era sufocado. Ela era como se ela tivesse que esconder. Minha mãe tinha uma beleza muito natural dela e ela escondia. Era o tempo todo, assim. Não lembro da minha mãe assim, nunca vestida do feminino externo, porque a gente tem o feminino interno e externo. Minha mãe nunca estava vestida do feminino externo. Minha mãe nunca usou um brinco, nunca fez uma maquiagem, nunca arrumou o cabelo. Depois de muito tempo eu vi ela fazendo a unha, mas era uma coisa muito discreta, porque o feminino dela interno estava adoecido. Muito adoecido. Porque ela não podia, né? Eu penso que assim, muitas mulheres, e hoje a gente ainda vive isso. Imagina, gente, nós estamos em 2023 e eu vejo o tempo inteiro mulheres, e eu vejo isso dentro de consultório, em consulta mesmo, das mulheres dizendo assim, mas a minha mãe, ela sempre disse que mulher nasceu para sofrer. Então, são muitas crenças que a gente vem carregando do nosso sistema, das dores das mulheres que viveram lá atrás, que o feminino sempre esteve presente, senão elas não seriam as mães maravilhosas que elas foram, com todas as dores que elas tinham. O feminino estava ali presente, o tempo inteiro atuando. Não importa a forma como ela expressava esse feminino. Era o que ela tinha para dar. Exatamente. Mas, de alguma maneira, ela estava te ensinando, ela estava te acolhendo, ela estava te nutrindo. Isso faz composição do feminino. Exatamente. Não é a composição da mulher em si, é a composição do feminino. Isso é a essência da composição, porque tem muitos homens que fazem isso. Isso. É uma coisa bem interessante, a Marisa colocou aí, Má, querida, beijo, sua linda. Ela colocou amigas, isso não foi há muito tempo, né? Quando ela se separou em 2009, os maridos das amigas não queriam que andasse com elas, né? E assim, o quanto a mulher tem que olhar para isso, né? O quanto a mulher tem que apoiar a outra mulher, o quanto a mulher tem que olhar para o feminino da outra mulher e entender que ali também tem dores, construções de uma vida, de uma ancestralidade, que é isso que você está falando, Ana. Eu lembro que a minha história com a minha mãe era uma casa de mulheres. Eu tenho são 4 mulheres comigo na minha casa. E era uma casa completamente adoecida, porque a gente não podia falar, a gente não podia sorrir, a gente não podia... E aí, o agravante era, o meu pai tinha ido embora. Então, essa força masculina, que tinha que ser natural, que é a força que meu pai tinha que deixar comigo para me mandar para a vida, né? Para falar, não, vamos embora, vamos viver a vida de vocês,
ficou muito desgastada, porque era como se o meu feminino ressentisse o abandono o tempo todo e eu não pudesse ser feliz com um outro homem, porque com o meu pai não houve essa possibilidade. Olha que profundo isso. Tudo isso, a gente começa a avaliar e diz assim, nossa, gente, que coisa louca isso. Quanto que a gente tem que construir em nós para libertar toda essa história, né? Que está aí presa, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. Estava em viagem, quem me acompanha nas redes sociais sabe. Muita gente perguntou para mim, nossa, mas o Sérgio não foi? Não, ele não foi. E tá tudo bem, né? E ainda eu tenho que ouvir isso ainda, nos tempos de hoje. Nossa, mas, claro, eu faço viagem com ele, a gente sai junto, a gente está junto. Mas tem momentos em que eu estou sozinha, que tá tudo bem, né? Eu precisava desse momento comigo, desse espaço, assim como ele tem os deles, quando ele faz viaja sozinho, passeia, enfim. E aí eu escutei isso de algumas mulheres. Nossa, mas o Sérgio não foi? Não, Sérgio, não foi. E eu não sofri porque ele não estava comigo. Tá tudo bem. Eu sei onde ele está. Eu sei qual é o lugar que ele assume na minha que ele faz parte da minha vida. E eu também sei o lugar que eu faço parte na vida dele. E a gente faz outras coisas juntas. Desta vez ele não foi. Mas foi tudo bem, né? E eu ouvi isso de outras mulheres. E aí fiz assim, gente, que louco isso, né? Como é importante para as mulheres essa coisa, né? De, de, de ter que estar junto, enfim. E isso está ligado ao feminino. É como se elas dissessem para mim nessa fala delas, você só vai estar inteira se ele estiver com você. Ele não está, cadê você? Né? É como se elas, traduzindo a fala, era exatamente isso que eu estava ouvindo. Como pode você estar aí sozinha e ele não? Pode, está tudo bem. Faço outras coisas com ele, a gente viaja juntos, né? A gente está sempre junto. Eu estou com ele todo dia, enfim. E isso ainda está aqui na nossa cabeça, está dentro da nossa história, correndo na nossa veia, de alguma forma alimentando a gente no sentido de que a gente só é completa se a gente se encher do masculino do outro. Não é isso, a gente compõe, o outro compõe, a gente faz parte, mas ele está cheio sozinho, eu também estou cheio sozinha e a gente está tudo certo. Só quando a gente tem um feminino adoecido, o que a gente faz? A gente coloca um pouco mais desse masculino e não deixa o feminino atuar, não deixa o feminino vir à tona, né? Não deixa ele fazer parte, desistir, ter um feminino saudável. A gente não permite que isso aconteça. E de várias formas a gente faz Isso isso. só aconteceu porque você tem o poder de escolha. Na verdade, todas nós temos e sempre tivemos o poder de escolha. Mas em algum momento lá atrás, a mulher não tinha, ela não podia ter esse poder de escolha. Muitas vezes as mulheres que faziam escolhas eram mulheres que estavam a serviço do homem, né? Que eram as prostitutas, as amantes. Elas faziam algum tipo de escolha, de estar ali naquele lugar, naquele papel. E ainda assim elas estavam se colocando na mesma condição que as outras mulheres. Elas só se expunham mais. Elas só davam um passo a mais à frente, em expor o que realmente elas queriam. E muitas vezes as pessoas fazem, as mulheres fazem comentários como esse comentário, né, de nossa, mas o Sérgio não tá com você, por quê? Porque é a dor que ela conhece. Quando o homem não está com uma mulher, o que é para ela? O que isso significa para ela? Quando a mulher vai viajar sozinha, o que isso significa? O que isso diz sobre a herança que ela traz de padrões de crença, de dores no sistema, do que foi ensinado. E aí a gente vem para cá, em pleno 2023, com muitas ferramentas para a gente evoluir, para a gente crescer, e ainda assim, sabendo que a gente pode
que a gente pode ter escolhas, a gente pode fazer escolhas, a gente precisa assumir a responsabilidade das nossas escolhas, mas quando nós estamos nessa criança ferida, nessa mulher, nesse amor que não é adultecido, a gente não quer assumir responsabilidade das escolhas. Então a gente fica no mesmo lugar. Porque muitas mulheres que lá atrás não fizeram escolhas e ficaram nesse lugar aprisionadas, eram mulheres que também não queriam assumir a responsabilidade, porque elas iam arcar com consequências sobre as suas responsabilidades. E elas não sentiam força o suficiente para poder tomar essas ações. Então elas ficavam no lugar de vítima da sociedade, de vítima dos homens, do patriarcado, de vítima de todo mundo. E vítima principalmente delas mesmas. Porque elas viam o quanto as outras mulheres que tinham essa força, essa coragem de dar um passo diferente, de fazer algo diferente, elas tinham que arcar com aquela responsabilidade. Quando elas viam que aquelas mulheres estavam vivendo determinado tipo de situação, até agressões, julgamentos, eu acho que principalmente a questão de julgamento, né, de violação, de serem atacadas, por conta da consciência que se tinha naquela época. Hoje nós não precisamos mais nos preocupar com isso, porque quando nós assumimos a nossa responsabilidade dentro da nossa consciência, expandindo a nossa consciência, a gente não precisa aceitar os julgamentos. Exatamente. A gente não precisa se comparar. A gente não precisa aceitar o menos. Por quê? Porque você tem hoje a possibilidade de entender, percorrer caminhos de se auto-amar, de se auto-valorizar, de se auto-reconhecer. Então, eu vivo num casamento que não é bom para mim. Eu não tenho mais, sei lá, nem tem mais relação sexual dentro desse casamento. Quando tem, é quando ele quer, como ele quer. Né? Isso a gente ouve muito. Então, assim, e por que você não sai? Ah, mas como é que eu vou sair disso? Eu tenho filhos, tenho responsabilidades. Aí começa a descer uma lista. E aí a gente reconhece, realmente tem uma dor e um medo muito grande que faz com que essa mulher fique ali. Mas esse medo, ele é de quem? Não é só dela. Esse medo compõe muitas mulheres. É um medo que compõe a pressão e a dor e aqueles pés amarrados de muitas mulheres. Só que hoje, gente, nós podemos fazer diferente. Nós temos grandes possibilidades de olhar para o nosso feminino e de se autorizar, de se amar, de reconhecer que essas pessoas e essas histórias que foram vividas antes e até as pessoas que vêm na nossa vida hoje, que nos proporcionam viver experiências para que nós chegamos aonde precisamos chegar conosco, porque não é nunca sobre o outro. É sobre a gente.